Então, se você está dentro de algum dos incisos da resolução que regulamenta a prática forense, você está tranquilo, você não vai ter problemas para comprovar a sua prática. Se você não está dentro dos incisos da resolução, talvez você esteja dentro da regulamentação do edital. Esse vai ser a nossa análise num segundo momento. E depois nós vamos ver também algumas questões que podem gerar até uma discussão judicial, mas que eu aconselho que vocês deixem isso como último recurso mesmo. Último mesmo. Mas vamos lá, por partes. Primeiro, vamos entender o que diz a resolução. E como eu disse, se você está aqui dentro, você está tranquilo, você vai conseguir comprovar os 2 anos de prática. Vamos começar pelo parágrafo único, que eu quero que vocês entendam que você tem que fazer um corte. Até deixei aqui um desenho para ficar mais claro e possível. Qualquer atividade anterior à colação de grau não pode mais ser considerada como prática forense. Qualquer atividade para fins de prática forense, desde a edição da resolução número 6, de 14 de julho de 2021, qualquer comprovação de prática tem que ser de atividade posterior à colação de grau em bacharel em direito. Essa é a disciplina expressa da resolução. Agora que a gente já entendeu o momento dessa comprovação, vamos ver quais são as atividades que a resolução número 1 de 2002 estabelece como aptas, como suficientes para a gente comprovar a prática jurídica. O primeiro deles, com destaques que eu fiz, obviamente, é o efetivo exercício da advocacia, na forma da Lei 8906 de 94, a abranger a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, como as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, sob a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Esse aqui eu costumo dizer que é a forma mais segura de comprovação. Efetivo exercício de advocacia, não tem dúvida de que é prática forense. Mas tá, como é que eu vou fazer isso? Isso foi especificado pelo edital, e eu estou usando aqui o edital número 1 de 13 de julho de 2015, que é o último concurso que nós tivemos para as carreiras da AGU. Esse aqui é o edital para a carreira de advogado da União. Lembrando que ali no ano de 2015 nós também tivemos o da PFN, mas foi ESAF, e a ESAF sequer existe. Então é mais seguro a gente usar esse edital, e já eu vou falar também para vocês por que eu estou me baseando nele. Não é só porque é o último, mas vamos aqui. Para comprovação do efetivo exercício de advocacia, em 2 anos de prática forense, o candidato vai ter que apresentar inscrição na ordem, com as certidões que atestem a atuação do candidato em diferentes feitos no período de 2 anos. O candidato deverá comprovar a atuação em 3 processos por ano e que nessas certidões deverá constar expressamente a data inicial e final da representação judicial de cada processo pelo candidato. Cada processo será considerado apenas uma vez. Então vamos lá. O que geralmente suscita dúvida nisso aqui? João, como é que vai ser a contagem? Olha, eu cheguei a entender já que você tinha que fazer a representação durante 1 ano inteiro. Por quê? Porque o edital, ele exige expressamente aqui, data inicial e data final da representação judicial em cada processo pelo candidato. Então, você teria que ter uma atuação naquele processo durante 1 ano. E eu te confesso que eu ainda tendo a entender que é assim que vai ser cobrado pelo Conselho Superior, embora eu veja que aqui há uma certa lacuna. Não existe a possibilidade de que você, simplesmente por ter atuado, não necessariamente 1 ano inteiro, no ano calendário, naquele processo, mas acho que essa interpretação não tem muita sustentação quando exige data inicial e final. Mas, repito, nem todos os assuntos foram exaustivamente tratados pelo Conselho Superior. Esse é um ponto. Mas não tenham
dúvida de uma coisa: você não pode usar o mesmo processo mais de uma vez. Então você tem que ter 3 processos no ano e 3 processos diferentes no outro. E aí um problema, né? Eu digo problema porque não é bem um problema, né? Fácil de resolver. São as pessoas que dizem: mas João, eu não advogo, eu não tenho parente que advoga, eu não tenho experiência na área, como que eu faço? Bom, eu era exatamente esse cara. Eu saí da faculdade, não tinha ninguém, nenhuma indicação. E eu, inicialmente, eu acabei comprovando nos meus 2 anos de prática com a certidão do estágio por uma questão de facilidade. Era um documento só, eu comprovo tudo, não tinha como correr, não precisava correr atrás das certidões. Mas já antevendo, né, aquela coisa, seguro morreu de velho, eu advogava nos processos e eu já tirava as certidões para poder, no futuro, às vezes, se algum concurso me exigisse. E aí, nesse momento, faça como eu fiz. Não litigue de má fé, mas aflore, deixe fluir o seu lado mais litigioso. Com certeza você já passou por problemas que talvez você hoje, se acontecessem comigo, quando acontecem comigo, eu nem me mexo para poder resolver. Mas na época, por exemplo, dar uns 3 exemplos para vocês aqui. A Oi atrasou a instalação da internet na minha casa, atrasou um mês. Eu fui lá e processei. O meu banco mandou o meu cartão para o lugar errado. E eles me cobraram uma taxa para emitir um outro cartão que eles mandaram para o endereço errado e simplesmente falaram: ó, ou você paga ou a gente não manda outro cartão, sendo que foi um erro deles. Foi um valor baixo. Hoje, se acontecesse, eu ficaria bravo, mas não processaria. Na época eu processei. Eu tive um jogo, teve um jogo de futebol, comprei o ingresso, trocou a data, eu tentei alterar, eles não aceitaram, fui lá e processei. Então, assim, seriam situações que hoje eu deixaria para lá. Mas você vê, não litiguei de má fé, arrumei 3 processos tranquilo. Sugiro que vocês façam o mesmo. E digo mais, se você vai fazer isso, já atuei no processo tal, já vai lá, já tira a certidão, já deixa ela guardadinha. Provavelmente eu tenho as minhas certidões guardadas na casa dos meus pais até hoje, com uma questão de precaução. Mas deixando bem claro, efetivo exercício da advocacia, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, é o mais tranquilo, é o mais livre de dúvidas. Aproveitar para tomar uma água e ver se eu vejo se tem alguma pergunta aqui. O João Vitor está falando que penso que foi editado esse dispositivo para promover o programa da AGU. Já vi várias decisões aceitando a residência como prática jurídica em magistratura, por exemplo. João Vitor, eu só não vou comentar o seu comentário agora, porque eu vou entrar nele já já e eu vou falar exatamente sobre isso. Então fica tranquilo. Só para adiantar, a notícia é boa, mas eu estou vendo aqui, pode ficar tranquilo que eu vou entrar nesse ponto. Vi umas pessoas aqui falando que o áudio estava um pouco estranho, mas agora melhorou. Bom, tomara que tenha melhorado. Falem aqui para mim se tá melhor, se não tá. Eu tento aqui resolver, mas vou confiar nesse último comentário aqui que disse que o áudio melhorou. Bom, vamos seguindo. Tomei minha água, já dei uma olhadinha aqui. Vamos para o próxima forma de comprovação. Exercício de cargo público privativo de bacharel em direito, como de emprego ou função na administração pública, privativo de bacharel em direito, efetivos, permanentes ou de confiança. Aqui, vejam que a exigência expressa de cargo privativo de bacharel em direito, então, cargo de nível superior. Eu estou falando aqui, então, pela redação do artigo 27, inciso 2, o técnico judiciário, a princípio, não comprova prática forense. Ah, João, você já está falando que o técnico já excluiu. Não é isso. Agora, eu estou analisando o 27, inciso 2, e o 27, inciso 2 exige cargo público privativo de bacharel em direito. Cargo público privativo de bacharel em direito exige nível superior. O técnico não está aqui. Nós temos uma análise sobre a situação do técnico, eu recebo muito essa pergunta, que vai ser um pouco mais para frente, mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, agora nós estamos analisando o 27, inciso 2.
o exercício de cargo público, privativo de bacharel em direito, emprego, função na administração pública, privativo de bacharel em direito, sejam efetivos, permanentes ou de confiança. E esse ponto foi regulamentado no último edital como a necessidade de apresentação da cópia do respectivo ato de nomeação. Então, de novo, se você está aqui, se você tem um cargo privativo de bacharel em direito, pô, já vai, aproveita aí amanhã, vai lá no RH do seu órgão, já pede essa certidão, deixa ela guardadinha em casa. Vai deixar isso para quando te pedirem documentos? Já deixa lá. Além disso, acompanhada da norma legal ou o ato normativo que disciplina os requisitos do cargo, basicamente você vai lá na norma legal que disciplina, que diz quais são as suas atividades, o que pode ser uma certidão fornecida pelo órgão competente descrevendo essas atividades. Basicamente, aquele eu trabalho junto com o juiz. Eu faço aqui, minutas jurídicas, tenho uma atividade jurídica. Então, vejam que se você tem um cargo público privativo de bacharel em direito, você está no 27, inciso 2, você está tranquilo. Mas aí, comprovação de 2 anos. Não é só assim, entrei agora, já estou tranquilo. Não é isso de que eu estou falando. Acabei me distraindo aqui, mas já vou, como eu disse, já vou chegar lá na residência. Agora, temos como prática forense o exercício profissional de consultoria, assessoramento ou direção, bem como desempenho de cargo, emprego ou função pública de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas. Bom, pessoal, vocês não voltaram à live, mas eu vou falar ao mesmo aviso que eu falei agora há pouco. O técnico judiciário não se enquadra aqui, porque está exigindo nível superior. Mas eu não estou dizendo que o técnico não comprova a prática. A situação do técnico nós vamos analisar ali mais na frente. Então, se você tem esses cargos de consultoria, assessoramento ou direção, cargo e emprego são de nível superior, com atividade eminentemente jurídicas. Aqui é o exercício de cargo público privativo de bacharel em direito, aqui é de nível superior, com atividade eminentemente jurídica. Isso aqui já está mais ou menos consolidado, então resolução desde 29 de março de 2004, e que foi regulamentada no último edital, repito, de 2015 para o cargo de advogado da União, que exigiu o ato de nomeação, contratação ou designação, acompanhada da norma legal, outro ato normativo que discipline os requisitos do cargo. Basicamente, muito próximo da redação anterior, mas exige aqui cargo de nível superior. Então, se você é técnico jurídico, técnico judiciário, você não se enquadra no 27.3, mas calma um pouquinho que nós vamos chegar na situação do técnico já já. Seguindo, aí chegamos no ponto que o João Vitor já tocou. Ter-se-á como prática forense a efetiva participação no programa de estágio e pós-graduação em Direito nos órgãos da Advocacia Geral da União. Vamos lá. Vocês sabem que no ano de 2021, a AGU lançou o seu programa de estágio de pós-graduação em Direito. Então, alguns pontos aqui específicos. É de pós-graduação, então você já tem que ter o seu diploma, já ser bacharel em Direito. Por isso que ele pode ser usado para fins de prática, obedecendo a disciplina do parágrafo único que nós já analisamos. E o grande problema que eu vejo aqui, que não chega a ser um problema, vocês vão ver por quê, é que eles falam o estágio de pós-graduação nos órgãos da Advocacia Geral da União. Então, quer dizer que eu faço estágio no MP, eu faço esse estágio de pós-graduação no MP, faço esse estágio de pós-graduação na magistratura, faço numa PGE, eu sei que a PGE do Rio tem, mas certeza que outras também têm, eu não vou me arriscar a falar aqui porque eu não tenho certeza, eu sei que na PGE do Rio tem. Faço na PGE do Rio, estágio de pós-graduação, não posso, porque eu não estou aqui dentro, falo nos órgãos da Advocacia Geral da União. Fique tranquilo que você pode sim
fazer o estágio de pós-graduação, só que eu vi aqui que eu me adiantei, então já vou tratar desse ponto com vocês. Embora o artigo 27 fale de efetiva participação no estágio de pós-graduação em Direito da AGU, o próprio Conselho Superior, e aqui eu me remeto à 140ª, espero que eu não tenha errado, que eu sou péssimo na leitura dos numerais, né? Tô até me fugindo o número de como chama esses numerais de ordem, assim. Reunião ordinária da Comissão Técnica, lembra? Que é um órgão que faz parte do Conselho Superior, que faz tipo uma pré-deliberação dos temas que serão levados posteriormente ao Conselho Superior. Quando da inclusão desse inciso, dessa deliberação técnica, eu estou falando, na 140ª reunião ordinária de 24 de março de 2021, isso é uma ata pública, tem lá, o relator respondeu que os estágios realizados durante a pós-graduação não seriam vetados. Aqui eles estão falando dos estágios realizados em pós-graduação em outros órgãos públicos, notadamente magistratura, Ministério Público ou outras procuradorias. Então, embora a resolução não fale especificamente, fale só no estágio de pós-graduação da AGU, a ideia do Conselho Superior não é vetar a contagem. Eu não estou dizendo que isso já está definido, como eu falei para vocês no início. O assunto é pré-deliberado na comissão técnica e depois vai para o Conselho Superior. Há essa reunião que eles disseram expressamente que não queremos limitar o estágio na magistratura, em outros órgãos, no MP, em outros órgãos, outras procuradorias. Eles deixaram esse entendimento, essa intenção, mas esse ponto não foi deliberado expressamente. Então, quer dizer que ele já foi fechado? Não, mas é um forte indicativo, e eu não vejo motivos para que isso seja mudado, que eles vão continuar, eles vão aceitar sim estágio, desde que seja de pós-graduação, ou seja, pós-acolação de grau. E isso vai ser disciplinado pelo edital. Veja aqui, ó, na parte que eu destaquei para vocês, foram concluídas as discussões lá na CTCS, mas que esses pontos serão mais uma vez debatidos conjuntamente com a CTCS ou a banca examinadora, os termos do edital de abertura e posteriormente a ser submetida à deliberação da AGU. Então, eles têm um forte indicativo de que não querem excluir os outros estágios de pós-graduação em direito, mas esse assunto ainda não foi deliberado só por uma questão de tempo. Ó, agora não é o momento de bater o martelo sobre isso. Essas reuniões realizadas 24 e 25 de maio de 2021. Então, com isso, a gente já mata a questão do técnico. Inicialmente, como eu disse para vocês, se você está dentro da resolução da AGU, você está tranquilo. Incisos 1, 2, 3 e 4. Você está aqui, tem 2 anos, preenche os requisitos, você vai comprovar, não vai ter grandes problemas. Só que quando a gente faz essa análise, eu também disse isso para vocês no início, nós vemos que nós temos casos ainda lacunosos. Fala, e aí? Tem casos que estão na zona cinzenta. E aqui eu falo do técnico, aqui eu falo do artigo 30 da Lei 12.269, que eu falei lá no início. Será que ela se aplica? Nós vamos ver. E sobre o estágio de pós-graduação da AGU, já adiantei para vocês, fiquem tranquilos, o assunto não foi batido o martelo, mas que tudo indica que será aceito sim. Temos deliberação expressa nesse sentido.